Hoje é dia 11 de setembro de 2012 e você está vendo a 39ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast preferido sobre comunicação digital. Aqui de São Paulo eu sou o Felipe Menhen e hoje eu tenho convidados especialíssimos lá de Florianópolis, Eric Santos e Ricardo Palma da Resultados Digitais. Senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Felipe. Tudo certo. Obrigado por terem aceitado o convite de conduzirem essa edição do Ainda Sem Nome comigo. Não, terça-feira não tem jogo, então não tem problema, só a Série B. Se você torce pro América Mineiro, pro Vitória, pro Avaí, né? Você talvez esteja ocupado neste momento assistindo a Série B. Senão você pode ver o Ainda Sem Nome aqui. Ontem eu até fiz um podcast sobre futebol no horário do jogo da Seleção Brasileira. Então, assim... Estava comentando ao vivo, então. Tentando, porque mais parecia uma pelada de solteiros contra casados. Né? Tava feio mesmo. Tava feio. Para você que é neófito do Ainda Sem Nome, esse é um podcast que eu faço em parceria com o Caio César, que é professor da PUC Minas, e que, como eu venho dizendo nas últimas edições, ele está enrolado com um doutorado. E o horário noturno para ele é um pouco inviável. Então eu venho aqui tentando convidar amigos e pessoas que entendem de comunicação digital para fazer essa edição comigo. É bem possível que na semana que vem a gente faça uma edição no horário do almoço para o Caio poder participar e, enfim, ele dá os pitacos e os rants que são tradicionais dele. Você pode ver as edições anteriores do Ainda Sem Nome no nosso site, que é o www.aindasemno.me. Pode também seguir a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/esse nome, e no Google Plus, que a gente foi agraciado com a facilidade de ter uma URL customizada, google.com/mais-ainda sem nome. O Eric e o Ricardo têm aí os seus Twitters, que estão aí na tela. Quando eles falarem, vai aparecer e, enfim, vocês vão poder seguir ambos no Twitter. Senhores, para começar a discussão, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da Resultados Digitais e a gente vai avançando no assunto. Legal. Bom, sou o Eric, CEO da Resultados Digitais. A gente é uma empresa focada em marketing digital. Nós temos, acho que o core do nosso trabalho é um software que chama RD Station, que é uma plataforma integrada de gestão de marketing digital para média e pequena empresa. E além do software, a gente tem uma série de outras coisas. O que o pessoal conhece geralmente é o trabalho que a gente faz de produção de conteúdo educativo sobre marketing digital no nosso site, que tem um blog bastante lido, tem aí um trabalho também nas comunidades de Facebook, Twitter, e tem também uma série de materiais um pouco mais ricos lá, como e-books, white papers, webinars, todos para tentar ajudar, educar e compartilhar um pouco de conhecimento sobre marketing digital. Bom, eu sou o Ricardo, sou consultor de marketing digital aqui na Resultados Digitais. E também ajudo um pouco no blog, faço alguns posts, algumas coisas, e trabalho com alguns clientes, nós prestamos consultoria. Entre eles, tem contato com o Felipe aí, né? E, bom, para quem não conhece, o blog da Resultados Digitais é uma mina de informação para quem quer produzir e divulgar conteúdo e com isso gerar um tráfego e também sendo realista, eu ia falar otimista, mas a palavra correta é ser realista. E gerar também negócio, né, Eric? Isso aí. Acho que até o nome da empresa teve muito a ver com isso. A gente acredita bastante que o marketing digital pode ser bem orientado a resultado, principalmente comparado com alguns cases de marcas gigantes que a gente vê que eles se preocupam com métricas que não tem muita relação ali com a última linha da planilha, né?
E a gente tem uma especialidade um pouco maior em marketing de venda complexa, né? Seja B2B ou B2C. Então, todo esse conceito de geração de lead, nutrição de lead, uma coisa que é pouco discutida aqui no Brasil, que a gente tenta trazer para a mesa também. E eu acho que a gente pode começar perguntando, questionando o seguinte: qual é a importância ou qual é o diferencial de você criar conteúdo sobre... Eu posso falar criar conteúdo sobre seu negócio? Qual seria a importância disso? Eu acho que ela tem uma importância em várias dimensões, né? A primeira delas é até uma coisa mais filosófica, eu diria, mais de transformação aí da cultura da nossa sociedade, é que está cada vez mais difícil você atingir as pessoas que você quer atingir, o seu público-alvo, simplesmente através de compra de mídia ou compra de espaços de mídia em veículos tradicionais, principalmente. Então, as pessoas hoje elas têm uma quantidade de informação absurda para consumir, elas têm forma de bloquear coisas que não interessam para elas, e elas vão atrás de coisas que ajudam elas no dia a dia, que ajudam elas a resolver os seus problemas, ou, enfim, a se entreter também. Então, tem esse aspecto aí que é uma mudança cultural que a gente está tendo, que acaba influenciando no marketing. E aí uma forma de você trazer de volta esse cara para dentro do seu ambiente é produzir conteúdo, né? Conteúdo relevante sobre o seu negócio, o seu mercado, alguma forma de tentar ajudar o cliente a resolver um problema dele. E aí quando a gente fala de conteúdo, não fala tanto sobre conteúdo do produto ou serviço da sua empresa, a gente fala conteúdo sobre coisas que envolvem o negócio que a sua empresa atua. Então, quando a gente fala aqui de conteúdo, produção de conteúdo, no nosso caso da Resultados Digitais, a gente dificilmente vai falar alguma coisa sobre o nosso software dentro do nosso blog. A gente fala sobre como que o nosso público potencial aí, que a gente tem na nossa cabeça, como que eles podem usar marketing digital de uma forma mais efetiva, de uma forma mais consistente, escalável e orientada a resultado. E aí a gente espera que durante esse processo a gente construa autoridade e confiança suficiente para que quando eles tenham a ideia na cabeça de ter que comprar um software para ajudar no processo de gestão ou ter que integrar diversas funções de marketing que eles fazem de diferentes formas hoje, que eles lembrem de nós e confiem na gente para poder fazer essa compra. Então, sim, linhas gerais, eu acho que essa é a importância, né? Mas tem uma questão muito mais pragmática aí também, que hoje é a principal forma de você trazer tráfego para dentro do site, que é através seja de busca orgânica via Google ou através de compartilhamento de conteúdo em mídias sociais. Isso, na maioria dos negócios que a gente vê, é um dos principais vetores de aquisição de tráfego qualificado. E o outro também é para ajudar no processo de conversão, depois de atrair esse cara ali para dentro, né? Como você educa esse cara para ele aprender um pouco mais sobre o negócio que você tem, para ele entender um pouco melhor que ele tem um problema, que muitas vezes ele nem sabe que ele tem um problema, e isso é bastante comum em B2B, e aí ele entender como que diferentes soluções podem ajudar naquele problema que ele tem, e ultimamente ele te escolher como uma empresa fornecedora daquela solução. Então, eu acho que estrategicamente essa é a importância da produção de conteúdo, do ponto de vista. Você tem para agregar aí, Ricardo? Eu trazer aquele conceito do Stadium Pitch, que é muito bacana, Felipe. O que acontece? Imagina você num estádio de futebol lotado, arquibancada lotada de potenciais clientes, de público-alvo. E dá um microfone para você e fala, você tem 2 minutos para falar com o teu público-alvo. Se você for falar com... Não me lembro a porcentagem direito, assim, acho que era que até esse conceito é de um cara que chama Chet Holmes, ele tem um livro que chama The Ultimate Sales Machine. O título do livro ele parece meio piegas aí, mas o livro é excelente.
É muito bom. E aí ele fala sobre essa questão. A porcentagem aí é 10% estão pronto, o resto ainda não está. Isso. Se você fala nesses 5 minutos, 2 minutos sobre o seu produto, 90% do estádio vai embora. Mas se você fala de alguma coisa que tenha relevância para o teu público, por exemplo, no caso, resultados digitais, vou falar um pouco sobre marketing no Facebook. É provável que todo mundo fique lá, porque todo mundo quer aprender alguma coisa. A ideia basicamente é que as pessoas têm diferentes estágios de compra, né, de um determinado produto ou serviço, então muitas vezes elas não estão prontas para comprar, mas ainda assim faz parte do seu público potencial. E se você tenta só vender seu produto ou solução, e aí no caso da internet fica mais claro que a gente vê um monte de site corporativo que só tem informação da empresa, do produto, do serviço dela, se o cara entra no site e não tem nada além disso, ele tem a opção que está dada para ele ali é binária, ou ele está, eu quero comprar, já estou procurando alguma coisa, e aí ele engaja com aquele conteúdo que está lá da empresa, ou então ele sai fora, ele fecha a janela porque aquilo não é para ele ainda. Em compensação, se ele tem um conteúdo bacana para consumir ali, um conteúdo educativo, que não está tentando vender ainda para ele a solução, ele fica ali, ele ele aprende, ele gasta tempo, ele começa a se envolver com aquele tema, e aí você tem uma chance maior de pegar esse cara mais à frente. É uma conversa que a gente teve, se eu não me engano, ainda sem nome, no episódio 35, que foi o do... Foi o que eu e o Caio fizemos na FENAC. Inclusive, a gente usou 3 conteúdos da RD, do blog da RD. E o Caio citou nessa conversa, acho que o exemplo da esposa dele, quando estava grávida, que ela estava no site da Johnson & Johnson, que sempre julgava uma informação, era a primeira gestação, então tudo é novo, e a Johnson & Johnson ela vai te dando esse suporte para você que está vivendo a gestação. E na hora que você precisar, é uma empresa que você vai poder contar mais para frente. E eu acho que essa é uma percepção muito legal. A gente vê isso em vários outros casos, assim. Exemplo, eu gosto muito de fotografia e eu sigo a Low Pro, que é uma empresa que faz bolsas, mochilas e acessórios para fotógrafos. Dificilmente no blog dela você vai ver um produto, um post falando de um produto específico com viés de venda. Ele vai falar sempre assim: este produto é utilizado por um fotógrafo que precisou dele numa viagem para o interior da África. E aí o cara... É uma venda travestida, entre aspas, de um depoimento. Só que acaba agregando valor porque o cara, naquele depoimento, ele fala da experiência, qual foi a dificuldade para fazer tal foto. Ele fala, de repente, se você é um fotógrafo que gosta de natureza, eu tive essa dificuldade. Mas a marca Low Pro está sempre ali. Eu acho que a empresa cria um conteúdo e traz para você também, óbvio, agrega valor à marca e e te dá um suporte. Assim, você se sente protegido e fala assim, não, essa empresa é uma empresa bacana. Quando eu precisar de algum produto, certamente eu vou atrás dela. Eu acho que esse é mais ou menos o espírito, né? Excelente, eu acho perfeito o exemplo. E até para ilustrar aqui essa questão da proporcionalidade que o Ricardo estava falando, eu lembrei agora. Se você entrar agora no Keyword Tool do Google e procurar lá, colocar a keyword software de marketing digital, vai ter, sei lá, 200 buscas por mês, tá? Que são pessoas que efetivamente estão procurando alguma coisa para resolver o problema delas com relação a software de marketing digital. Se você procurar por marketing no Facebook, tem mais de 10 mil buscas por mês. Então, o que acontece? E assim vai por vários desses segmentos que a gente está falando de assuntos relacionados ao nosso software, mas que os caras ainda não estão procurando uma solução do software. Eles estão procurando para aprender mais sobre um determinado assunto.
Então, é uma forma bem evidente aí de demonstrar isso que a gente estava falando, que é a teoria do Chet Holmes, que a gente concorda bastante aqui, que é essa história de que você falar de uma forma mais aberta e mais educativa, você, além de ter esse processo todo que a gente estava falando aqui, de criar confiança e criar posição da marca na cabeça do cliente, você efetivamente está falando para muito mais pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. E para quem quer começar com a produção de conteúdo, Eric e Ricardo, tem tem uma receita de bolo? Olha, não vou dizer que é bem receita de bolo, assim. Existem, na verdade, técnicas, né? Porque, por exemplo, vou criar conteúdo através de um blog, né? Que geralmente é o principal canal. Eu não vou começar um blog às cegas, né? Vamos colocar lá um WordPress no ar, vou começar a escrever o que me vier à cabeça, né? Existe, por exemplo, personas. Para quem que eu vou escrever? Eu pego um cliente meu, pode ser, ou uma figura do meu público-alvo, e coloco, pô, esse cara tem de 25 a 30 anos, o cara lê jornal, o cara faz X, Y, Z, gosta de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele tem o cargo dele dentro da empresa, gerente de RH, por exemplo. A partir disso, eu consigo definir o que ele quer saber sobre o meu mercado. Ele quer saber como é que ele otimiza o processo de recrutamento e seleção, por exemplo. Então, vou escrever sobre isso. Pô, como é que... A partir daí tem vários assuntos que eu posso destrinchar sobre isso. Né? Recrutamento e seleção, sei lá, gestão de competências. Vou educar esse cara, né? Quando ele procurar uma informação sobre o que ele trabalha, sobre o assunto do mercado dele, do produto dele, ele vai me encontrar lá, né? Vai encontrar o meu software e tal, vou educar ele, né? Vou fazer ele se tornar lead da minha empresa. Né? Essa parte de inicial que o Ricardo falou, eu acho que é bastante importante pensar quem é o público, porque eu já vi muita empresa escorregar, ela vai com a intenção boa, mas aí na hora de escrever acaba... por exemplo, um erro bastante comum é o cara falar de uma forma muito profunda do tipo de conteúdo dele e não conseguir ressoar com o cara lá na ponta, porque ele não conhece direito quem é o cara lá na ponta. Eu já fiz esse erro pessoalmente na minha outra empresa. A gente falava numa parte muito técnica de mobile marketing e o meu público era o cara de agência que não entendia nada de mobile marketing ainda, mas ele precisava saber como é que o mobile marketing poderia se encaixar dentro das campanhas que ele estava bolando, sem ter um conhecimento muito profundo ainda da área. Então, esse ajuste de persona, de quem é o cara, que tipo de desafio que ele tem, que tipo de conhecimento ele tem, que tipo de linguagem que ele usa, eu acho que é bacana. A gente, geralmente, aqui não recomenda gastar muito tempo com isso, não precisa ficar muito freak em cima disso, mas é legal fazer um brainstorming disso aí. E outra coisa muito importante que a gente recomenda também antes de começar a escrever conteúdo é fazer uma pesquisa de palavra-chave bacana, tá? Porque você precisa ter um termômetro do que as pessoas estão efetivamente procurando no Google, qual que é o volume de busca para cada uma das keywords ali que são relacionadas ao seu negócio, qual que é a dificuldade que você tem de se posicionar bem para essas keywords, qual é a competição que tem em cima dessas keywords. Isso vai acabar direcionando o dia a dia dessa produção de conteúdo. E, inclusive, às vezes é bastante comum a empresa usar uma certa terminologia internamente, mas aí quando ela vai produzir conteúdo ela tem que mudar essa terminologia, porque o público não está procurando por ela. Então, isso acontece, por exemplo, quando você tem uma empresa a gente tem um exemplo aqui de uma empresa que é cliente nossa, que ela tem uma rede social corporativa. Então ela fala sobre rede social corporativa, rede social corporativa. Eles falavam isso internamente, mas se você colocar no Google, por exemplo, rede social corporativa, tem muito pouca gente procurando interna, produtividade de equipe, então coisas que têm efetivamente demanda para isso em termos de busca.
e o Google acaba sendo um termômetro, principalmente essa ferramenta aí que a gente estava falando, que é o WordTool, acaba sendo um termômetro para ver a demanda por determinadas keywords e tipo de linguagem que as pessoas estão usando quando estão falando sobre o assunto, né? Ou pelo menos quando estão procurando sobre o assunto do negócio. Acho que essas duas aí são as principais assim, que a gente faz, que a gente recomenda fazer antes de começar, né? Claro, tem uma plataforma bacana e importante, nisso aí qualquer instalação azeitadinha do WordPress já resolve, principalmente no caso do blog. Eu acho que outra coisa importante também é sempre procurar ensinar. Eu acho que a regra do bolo aí mais clara é ensinar. Sempre que você estiver escrevendo, tenta ensinar alguma coisa, tenta compartilhar alguma coisa que você sabe. E aí tem algumas coisinhas mais de sutileza que a gente vê quando está fazendo o conteúdo, principalmente com quem está travado, é de olhar para dentro de casa também. Então a gente recomenda, por exemplo, no caso de uma empresa que não está conseguindo achar conteúdo para escrever, conversa com o time de suporte, por exemplo, para saber que tipo de dúvida que os clientes têm e como essas dúvidas podem se transformar em conteúdo. A gente tem um exemplo claro aqui do nosso caso, que tinha um monte de cliente nosso que não sabia integrar o AdWords com o Analytics, por exemplo. Uhum. E aí era uma dúvida de suporte, o time de atendimento tinha que resolver isso, tinha que ajudar a resolver isso. E a gente transformou isso num post que é bastante acessado, tem bastante gente que acaba encontrando ele pelo Google hoje. Então, falar com o suporte é uma, falar com o time de vendas é outra dica interessante, porque os caras estão lá no front, eles estão falando com o cliente o tempo inteiro, eles estão recebendo objeção na cara também. Então, muitas vezes o conteúdo acaba ajudando o vendedor a superar uma objeção num potencial cliente, né? Que às vezes o que eu faço quando, no nosso caso aqui, né, uma objeção que a gente costuma escutar eu não tenho tempo para fazer conteúdo, eu não tenho time para fazer conteúdo. Então, tem formas de fazer isso e a gente pegou e escreveu conteúdo sobre como superar essa objeção se o cara encontrar isso lá na ponta. Então, acho que claro, brainstorm ajuda, pesquisa de keyword ajuda, mas muitas vezes as oportunidades de conteúdo que você tem estão do seu lado aí já, né? Olhar para dentro de casa é importantíssimo, né, Eric? Acho que sim, acho que tem muita coisa para tirar dali ainda. E claro, estou falando isso tudo também sem tirar mérito de, às vezes, uma ideia muito criativa, uma sacada genial. A gente estava conversando em off aqui antes de entrar, tipo o Gina Indelicada aí. Isso é uma sacada que às vezes vem, que não tem nada a ver com nada, né? Aparece na cabeça de alguém, às vezes do cara da agência, às vezes do cara dentro da empresa mesmo, ou às vezes de um cara que não tem nada a ver com a empresa, mas que você pode assumir esse conteúdo, né? Acho que foi o caso até do Subway, né? Recentemente, aí, aquele caso do atendimento. Subway não, Spoleto, né? Spoleto. Que foi alguém que não tem nada a ver com a empresa, não é da agência, não é da empresa, mas criou o vídeo. A ideia inicial era tirar um sarro da empresa, mas eles foram lá e assumiram de uma forma elegante aquilo lá e assumiram o ownership daquele conteúdo. Então, isso aí acontece, mas a gente aqui dentro sempre procura achar os padrões repetíveis, sabe? Aquelas coisas que a gente sabe que a gente pode recomendar e que o cliente lá na ponta não vai depender de uma sacada genial ou de alguma coisa viral para ele poder ter resultado com o conteúdo. Então, na maioria das vezes, as respostas estão muito dentro de casa também, que são os problemas que os clientes dele ou os prospects já estão enfrentando. Agora, Eric, até do que a gente estava conversando offline, o Gina Indelicada, ele é uma sacada, se a gente fosse pensar como negócio, seria um negócio B2C. A impressão que eu tenho, e eu tenho uma experiência profissional anterior sobre isso, é que o B2B, ele teoricamente, ele parece ser mais complicado de trabalhar do que o B2C. A gente estava até conversando, e cabe, obviamente, falar, eu trabalhei numa empresa do ramo farmacêutico, há talvez uns 4 anos. E o foco era reagentes e equipamentos para diagnóstico in vitro, o velho e bom exame de sangue.
É muito difícil você falar, e a ideia, o senso geral é que é muito difícil você fazer marketing em cima disso, porque você está falando de um público muito especializado, um negócio muito careta, e que às vezes não vale a pena criar conteúdo para isso. Ou tentar gerar lead em cima disso. É uma ideia que ela merece ser trabalhada, né? Eu acho que esse é um mito que a gente tenta bater aqui bastante, né? Porque é claro que é mais difícil de encaixar alguma coisa, isso aí sem dúvida. Mas ao mesmo tempo tem uma série de vantagens, né? A primeira delas é que eu diria que de cara, especialmente aqui no Brasil, é que a concorrência é muito menor. Então, se você tem um negócio B2B, pode olhar para o lado que seus concorrentes não estão fazendo nada de conteúdo. E aí isso a gente vê aí com uma gama de mais de 100 empresas que a gente atendeu, que é relativamente fácil você se posicionar como uma autoridade dentro do mercado aqui no Brasil ainda. Porque as pessoas não pegaram isso ainda. O segundo ponto é que eu acho que a questão principal é definir a métrica de sucesso, né? Então, dificilmente um conteúdo desse B2B vai viralizar ou vai ter uma amplitude e um alcance como tem um conteúdo desses engraçado, ou como tem um conteúdo desses polêmico, ou quando tem um conteúdo desses fora da curva de B2C. Então você não pode olhar, por exemplo, para um conteúdo de vídeo, por exemplo, de um cliente B2B e falar, pô, esse vídeo aqui teve só 150 visualizações, foi um fracasso. E dependendo do negócio da empresa, o conteúdo, primeiro que o público dela às vezes não é tão grande. Segundo que às vezes o vídeo só ajudou a fazer uma venda, por exemplo, de 100 mil reais de ticket médio. E aí, como é que você vai mensurar isso, assim, só olhando para o número de visualizações no vídeo, né? Então, tem que olhar isso dentro de um aspecto um pouco mais amplo. Mas o que a gente vê aqui, aí mérito principalmente dos nossos clientes, né? A gente tem um monte de clientes aqui que tem negócios que não são nem um pouco sexy, sabe? Nem um pouco cool. E como esse que você trabalhou aí, né? Você até tem vergonha de falar que está trabalhando num negócio desse aí, compartilhar conteúdo dele. Mas o que acontece é que os clientes desses nossos clientes, os clientes da empresa que você trabalhou, eles têm necessidade de conteúdo, eles têm necessidade de aprender, eles têm necessidade de descobrir o que tem no mercado e não tem ninguém falando sobre isso. Então, é uma forma muito inteligente você gerar esse relacionamento e nutrir esses caras ao longo do tempo, ao longo do ciclo de vida, seja ele um potencial cliente, seja ele um lead, seja ele um cliente atual, e fazer com que gere resultado de negócio. Então, eu falei um monte de coisa aqui, dei uma volta muito longa aí para dizer que sim, é mais difícil, é o que eu acredito, é um pouco mais difícil, mais chato de trabalhar, certamente, mas muitas vezes o retorno sobre o investimento é bem maior, inclusive, do que em conteúdo B2C. Só entrando aqui na seara do amigo internauta, o Léo Dumont pergunta o que é B2C e o que é B2B. Ô Léo, B2B é empresa para empresa, e B2C é empresa para o consumidor. Então, você que é comerciante, você trabalha no ramo do B2C. E o cara que vende para você é o B2B. Em linhas gerais, eu acho que está bem explicado. Isso. O Chico Rules, a gente falando de conteúdo, ele falou que os vídeos da GoPro são um espetáculo. A GoPro também é um caso muito legal, né? Porque eles vendem a câmera sem vender a câmera. Eles vendem o estilo de vida e os vídeos sensacionais e a experiência GoPro. Agora você pode filmar seu pulo de paraquedas, sua corrida de kart, seu surf. E até a gente já tinha falado em um outro episódio, eu não vou lembrar qual, é um artigo que a gente estava comentando sobre o fato de que quem vende a GoPro não é a empresa, e sim os consumidores da GoPro. Eles retroalimentam o negócio com a quantidade de vídeos que eles postam.
E finalmente o Everaldo Vilela, nosso contumaz comentarista, falou no Twitter que ele está no Independência vendo América e São Caetano pela Série B. Ele ouviu um pequeno trecho do podcast no iPhone, e só que o 3G na região do Independência não está ajudando. Everaldo, depois você vê no site e deixa seus comentários lá. Everaldo é um cara que gosta muito de futebol, inclusive, pena que é atleticano. Agora, outra coisa que a gente vê muito é a curadoria de conteúdo. O cara quer gerar tráfego e gerar engajamento fazendo a curadoria. É um outro caminho também, mas eu acho que ele tem que ser mais, eu diria, mais sensível. O cara tem que ser mais esperto para fazer essa curadoria. Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que é um caminho legal também, principalmente para quem tem dificuldade ou pouco tempo para poder fazer conteúdo próprio. Eu só acho que em B2B, voltando ao papo anterior, acho que um dos grandes papéis do conteúdo é ajudar a você se posicionar como autoridade dentro do seu mercado. E aí, se você faz só curadoria de conteúdo, você, na verdade, você não está criando uma autoridade própria, você está emprestando a autoridade dos outros para poder ajudar o cara na ponta, o que é nobre, mas você não está, durante esse processo, criando uma autoridade própria, criando um senso de confiança por parte do cliente potencial. Então, a gente inclusive faz curadoria, a gente tem uma newsletter que acaba divulgando conteúdos de terceiros também. Eu, no meu Twitter pessoal, divulgo conteúdo de terceiro o tempo inteiro. Eu acho que é uma forma de gerar valor para a comunidade, porque a gente sabe que tem 1 milhão de canais aí, 1 milhão de blogs, 1 milhão de veículos e, queira ou não, é um trabalho meio penoso você filtrar, ler um monte de coisa e selecionar umas coisas para publicar. Mas a única ressalva que eu faço é essa aí, de você não desperdiçar a oportunidade de também fazer curadoria. Eu já vi uns casos de fazer conteúdo próprio e gerar autoridade. Eu vi uns casos bacanas de gente que fazia curadoria, mas agregava um pouco de valor em cima. Então, por exemplo, o cara recomendava um artigo, mas ele falava, pô, esse artigo aqui eu gostei de tal coisa, mas eu não curti isso aqui, eu acho que o cara pecou um pouco disso, tem esse outro exemplo aqui que contradiz o que ele está dizendo. Então é uma forma meio que de debater, criar, enfim, ou colocar um pouco mais de informação em cima de um conteúdo de terceiro, que aí eu já acho que começa a ir na linha de gerar autoridade também. Tem alguma coisa aí que você... Eu queria, não sobre curadoria, na verdade, queria trazer um caso que aconteceu comigo recentemente aí, que um cliente que eu atendi nos últimos meses era a típica empresa que falava assim, pô, é difícil criar conteúdo no meu mercado, meu público, minha solução é muito vertical, meu público-alvo é meio limitado e tal. Mas beleza, né? A gente fez todo aquele trabalho de persona, tema de blog, pesquisa de palavra-chave e tal, viu que quebrou um pouco esse mito, assim. O blog está no ar há 2 meses e o número de acessos ao blog está equiparado já ao site que tem há anos já, entendeu? Então, tá trazendo lead para essa empresa, tá colocando essa empresa como referência. Eles não têm, nenhum concorrente deles cria conteúdo, nenhum cliente deles tem blog. Eles, apesar de já serem referência de mercado, terem um nome bom aqui no mercado brasileiro, eles agora estão criando conteúdo e estão se posicionando mais, assim. Antes era só participação em feiras e tal, e indicação, e agora tem outro canal de gerar vendas, né? É a prova de que é possível, né? Assim, eu acho que muitas empresas têm medo de comer, assim, acham que não é para elas. Eu não sei se vocês têm essa impressão também. Mas quando fala assim, cria um blog, é difícil, não vou ter como escrever, não vou, ninguém vai dar importância, vou deixar para lá. E aí prefere
até um post que está no blog de vocês, assim, prefere ir talvez pelo caminho mais fácil, que é comprar mídia, ou só ficar republicando notícias que todo mundo publica, e aí acaba que você cai no meio você cai no mar, né? Você vai ser igual a todo mundo. Até nesse ponto aí, eu estava falando das objeções ali que a gente vê, é uma das principais, né? E geralmente eu convido o pessoal a fazer um exercício de pensar, pega uma empresa pequena ou média, né? Geralmente microempresa é um pouco mais de dificuldade, mas pega uma empresa pequena ou média e aí eu pergunto para os caras assim, ó, quem que você acha que conseguiria fazer algum conteúdo útil para o seu cliente? Aí tem lá 4, 5, 8, 10 pessoas, por exemplo. Vamos supor que seja 8 pessoas, tá? E se você tem 8 pessoas dentro de uma empresa que podem produzir conteúdo, imagina que a sua empresa assuma um compromisso de produzir um post por semana. Um post por semana. Okay. Então, isso distribuído nessas 8 pessoas dá um post a cada 2 meses por pessoa, que é completamente viável. Se a pessoa não se compromete a fazer um post a cada 2 meses, quer dizer que a empresa inteira não comprou a ideia do blog, eles não entenderam ainda o que está acontecendo. Então, essa é uma conta que geralmente tira um pouco a impressão deles de que, ai meu Deus, eu vou colocar o blog no ar, ninguém vai escrever, eu não vou conseguir dar conta disso, meu time aqui da área de marketing não vai conseguir fazer conteúdo. Então, essa é uma forma de quebrar um pouco essa postura. A segunda coisa que eu tenho aí visto ainda com um pouco menos de frequência, mas é uma tática que tem funcionado aí legal, que eu recomendo o pessoal fazer, principalmente empresas um pouco maiores que os executivos, CEO, diretor de marketing, diretor de vendas, eles estão mais travados, eles têm bem menos tempo para poder sentar e escrever um post, usar isso que a gente está fazendo agora, vídeo. Porque eles fazem conteúdo o dia inteiro, eles vendem a empresa o dia inteiro. O cara do comercial, ele vende a empresa o dia inteiro, o cara do marketing vende a empresa o dia inteiro, o CEO vende a empresa o dia inteiro. Ele só não vende a empresa com um roteirinho escrito para ele. Então, ele sentar aqui na frente de uma câmera, ligar um iPhone para poder fazer uma gravação, não precisa nem de microfone externo, só estar numa sala que não está fazendo barulho. Ele bota um iPhone no tripé e ele fala 10 minutos sobre um problema que um cliente dele tem, com um roteiro, não precisa ser nada muito bem elaborado, só assim, uma lista de 5 coisas que ele tem que cobrir nesses 10 minutos, já é um baita do conteúdo que o cara pode fazer uma vez por semana, uma vez por mês, o que seja. Então a gente está vendo, principalmente nesse nível de executivo aí, que tem uma dificuldade muito maior de parar para escrever, que vídeo tem sido uma forma bem bacana de destravar também. Mas aí, é claro, precisa de um trabalho inicial aí de fazer uns testes, deixar o pessoal mais confortável com isso e ir experimentando também. Sem contar em outros benefícios aí de vídeo que a gente sabe que existem comparado aí com conteúdo em texto, né, puro. O Eric, parece até que a gente deve estar lendo os comentários do YouTube ao mesmo tempo aqui, porque o Chico Rules falou de um exemplo bem roots de geração de conteúdo e que vive no YouTube há um bom tempo. Eu não sei se vocês conhecem o Will It Blend, que era para quem não conhece, é a Blend Tech, que é uma empresa que faz liquidificadores de alta potência. O próprio CEO da empresa tinha uma série de vídeos curtos chamados Will It Blend. Então ele colocava assim: será que nosso liquidificador vai triturar uma lata de Coca-Cola, bolas de golfe, um iPhone, carrinhos Hot Wheels, e enfim, ele sempre triturava, exceto um episódio que o Chuck Norris não conseguiu ser triturado, o bonequinho do Chuck Norris. Mas, cara, todo mundo queria ter esse liquidificador para fazer uma batida de banana, sabe assim, mas o vídeo era tão legal, era tão bem feito e era tão divertido, e o cara
ele é muito eloquente também, então isso deixa as coisas mais fáceis, torna elas mais tranquilas, que, cara, todo mundo queria ter. Óbvio que é um exemplo que a gente está extrapolando muito, mas que mostra o seguinte, é possível e é possível fazer diferente. O cara podia vender o liquidificador do jeito tradicional, compra uma mídiazinha ali no jornal, faz um bannerzinho em um site qualquer, põe em promoção na Americanas, que seja no Walmart da vida, que seja, mas não, resolveu fazer diferente. É verdade, eu acho um case sensacional o da Blendtec, sensacional, várias razões aí. Concordo, assina embaixo aí do comentarista. Do Chico Rules. O Chico aí, que eu não estou conseguindo ver daqui os comentários, mas vou seguir a narração aí do Felipe. O caso é totalmente sensacional. Claro, nem todo CEO ele vai ser tão tranquilo com a câmera igual o cara da Blendtec. Mas um roteirozinho, uma preparação prévia, um mínimo de investimento, eu acho que trazem resultados satisfatórios. E é um negócio diferenciado, né? Tipo, pílulas de vídeo, às vezes, são mais fáceis de você ver do que, às vezes, ler um post no blog. Porque você já deve ter escutado isso. Muita gente fala, não tem paciência para ler texto na internet. E aí, às vezes, o vídeo pode ser uma alternativa que funcione. Concordo plenamente. É uma boa. Estou tentando ver aqui aonde mais as pessoas comentam, mas as pessoas estão focadas somente no nosso querido YouTube. Só aproveitando aí, então, dar um outro comentário que eu lembrei agora com relação à dica de produção de conteúdo, para quem está travado, quem acha que não tem tempo e tal. A maioria das empresas tem assessoria de imprensa, né? E eu acho que hoje a gente, quando contrata uma assessoria de imprensa, porque a maioria das assessorias de imprensa ainda também não estão preparadas aí para esse mundo de produção de conteúdo. Elas continuam fazendo assessoria de imprensa como sempre fizeram aí há 20, 30 anos, né? Monta um release, a empresa de tal está lançando tal coisa, a empresa de tal anuncia não sei o quê, manda e-mail para todo mundo, para os caras do veículo, e aí espera que alguém desesperado vá publicar aquele release, né? Claro, tem gente que já faz um trabalho melhor de tentar ajudar o cara a montar a pauta dele, porque os repórteres também estão precisando sempre de matéria. Mas o que eu acho bacana da assessoria de imprensa é que a assessoria de imprensa já tem que estar dentro do cliente do cara, né? E geralmente ela tem já competência, tem expertise em produção de conteúdo. Então, uma das coisas que eu recomendo o pessoal fazer, quem está travado internamente, mas tem uma assessoria de imprensa, é empurrar a assessoria de imprensa para fazer conteúdo, para ajudar a fazer conteúdo. A gente tem situações aqui de clientes nossos que a assessoria deles faz conteúdo para o blog também. Então, ele já tem que estar imerso no contexto da empresa para produzir os releases. Eles vão um pouco além e já produzem conteúdo sobre aquele negócio. Entrevistam diretores, presidente da empresa para poder ter opiniões sobre determinados temas. Eles estão também já um pouco mais atentos a essa questão de pesquisa de palavra-chave que a gente comentou no começo, personas, tudo isso. Então, acho que é uma boa para quem ainda não tem uma assessoria de imprensa, de repente procurar uma assessoria de imprensa que já tem essa pegada, que já entendeu que o trabalho dela também está mudando para essa parte de produção de conteúdo educativo, e para quem já tem assessoria de imprensa, de tentar cobrá-los ou pressioná-los um pouco mais para ajudar um pouco mais nessa linha de produção de conteúdo. Ou então, quem não... Às vezes a empresa não tem assessoria de imprensa, mas pode ter um profissional de marketing, enfim... o próprio profissional dentro da empresa, ele tem que estar ligado nesse quesito, eu acho, assim. Às vezes a gente não pode só depender da assessoria de imprensa para fazer o
o trabalho todo, né? Eu acho que se você não tem condição de ter uma assessoria de imprensa, ou se não... Eu não vou nem falar se você acha que não é importante, porque é importante, acaba sendo importante em algum momento. Mas você pode tentar fazer por você mesmo. É mais difícil, mas é melhor do que ficar parado, na minha opinião. Na verdade, isso até para deixar claro aí, é a minha recomendação no caso de tô travado, não consigo fazer, entendeu? Mas Sim, é claro. a última opção ali. Eu Claro, acho que por aqueles motivos que a gente falou já, é obrigação das empresas, eu acho, né? É obrigação do time de marketing, obrigação dos diretores, eu acho que tem que fazer conteúdo hoje. Tem que estar no job description lá, Tem que criar tá. conteúdo. Tem que estar. Cara, e se vocês pensarem, criar conteúdo não é uma coisa assim, no seu dia a dia, mesmo se não tivesse na sua descrição de cargo, né, no seu job description, você acaba fazendo. Então, assim, às vezes pode ser um trabalho de burilar melhor o que você fez no seu dia a dia, e isso pode facilmente ser um post, virar um artigo, enfim, virar um vídeo de 5, 10 minutos. É só ficar atento para a importância disso, na minha opinião. Porque criar conteúdo ou começar a criar e deixar julgado de lado, eu acho que é perda de tempo. Não sei, assim. Um pouquinho de investimento de tempo pode trazer outros tipos de retorno para o negócio. Muitas vezes o conteúdo já está até pronto, né? Você precisa dar uma requentada, trocar o formato dele, fazer uma adequação na linguagem que está sendo usada. Isso acontece bastante, por exemplo, quando a gente sugere para os clientes fazerem um e-book sobre um assunto deles. O cara não tem um e-book ainda pronto naquele formato, mas ele tem um material que é, por exemplo, o manual do software dele, que tem uma FAQ lá com um monte de perguntas e respostas que facilmente ele adapta aquilo lá e consegue transformar num outro material educativo. Então, a maioria das vezes, como você falou, o conteúdo já está aí, as pessoas já estão fazendo conteúdo em outros formatos, elas precisam adaptar e começar a se acostumar a pensar no formato principalmente do blog, das mídias sociais, para poder compartilhar de uma forma mais aberta isso. E falando em requentar conteúdo, numa estratégia de mídias sociais, publicar mais de uma vez o seu post em diferentes períodos de tempo, às vezes com um mês, 2 semanas, um mês de tempo que pode, enfim, deixa eu dar um exemplo prático. Fiz um post hoje, coloquei no meu blog. Ok eu usar esse post 1 mês, 2 meses depois? A gente tem esse debate aqui e já fez até conteúdo sobre o tema, né? Eu acho que tem um comportamento diferente Twitter e Facebook, por exemplo. No caso do Twitter, a gente é totalmente a favor disso. Não só repetir ele ao longo do tempo, como por exemplo, fiz um post hoje, daqui a 2 semanas, 1 mês, 2 meses, eu tweeto de novo, como também quando você lança o conteúdo, tweetar em diferentes horários. Isso aí até tem um estudo bacana da SEO Moz, que comprou a Follower One, que é uma empresa que fazia esse estudo de engajamento e resultados de um determinado tweet. Principalmente no Twitter, na maioria das vezes que você publica, apenas um percentual pequeno dos seus seguidores está online naquela hora. E Twitter é um rio, né? Quem viu, quem não viu, não vai ver de novo aquele conteúdo, a não ser que você republique ele um pouco mais tarde. Então, assim, a gente tem números aí que, por mais que tenha muita gente que fala que filosoficamente é errado, a gente sabe dar um resultado muito maior em cima do conteúdo dentro do canal, e com um grau de rejeição, que seria os caras se parando de seguir, descadastrando lá, muito baixo, tá? Isso para o Twitter, eu acho que é uma regra muito válida. Agora para o Facebook, por exemplo, eu acho que o Google Plus vai nessa linha também,
já tem um outro problema que é a questão do EdgeRank, lá, do algoritmo do Facebook. Então, no caso do Facebook, principalmente, é melhor você publicar menos conteúdo e ter um engajamento maior sobre eles do que você ficar repetindo conteúdo e tentando atingir os caras na martelada. Uhum. Porque o Facebook ele vai te premiando com o tempo na medida que você vai publicando conteúdo e a sua base de fãs, os caras dão like, dão share, eles gostam do conteúdo e interagem com ele. Se você começar a empurrar muito conteúdo, um em cima do outro, ou mesmo repetir conteúdo antigo, que os caras já viram, e não interagem em cima dele, a sua reputação perante o algoritmo do Facebook vai caindo, e aí o resultado que você está tendo com os novos conteúdos acaba sendo menor do que você teria se fosse um pouco mais prudente na hora de publicar lá. Então, assim, um resumão é sim e não, né? Depende da rede aí. Às vezes você vê, isso eu falo porque às vezes você vê gente, ou empresa, enfim, tweetando 7, 8 vezes a mesma coisa e tem essa discussão, outra talvez, discussão filosófica, é o seguinte, pô, esse cara twitta demais. Seguidamente, né, eu vejo contas que soltam, sei lá, 20 tweets seguidos, assim, e sua timeline inteira fica ocupada e talvez não seja uma das coisas mais agradáveis de você ver. Com certeza. O cara também, quando a gente fala de repetir, tentar twittar, sei lá, cada hora, cada 2 horas, tal. Não é também poluir a timeline do cara, porque isso vai encher o saco, com certeza. E mesmo no Facebook, a gente usa isso, repetição de conteúdo, a gente requenta o conteúdo, né? Eu acho que é importante de colocar, eu lembro que eu escutei isso uma vez do pessoal da 37 Signals, que eles, para quem não conhece, o pessoal da 37 Signals tem lá o Basecamp, eles têm uns produtos de software, mas eles são muito conhecidos também pelo conteúdo que eles fazem. Eles têm um blog muito lido lá, tem mais de 150 mil assinantes, e eles falam sobre técnicas de design, desenvolvimento e até de marketing também, para ser aplicado para quem trabalha com tecnologia ou com comunicação. E eles foram muito criticados quando eles lançaram o livro deles, o último, o Rework, que é um livro que é essencialmente um compilado das ideias que eles tiveram nos últimos 3 ou 4 anos. Então o livro não é muito novo, ele não traz coisa muito nova, mas uma coisa que eu achei interessante quando eles estavam defendendo essa questão é que o que acontece é que quem é fã da 37 Signals, quem acompanha eles há muito tempo, para aquele cara é um conteúdo repetido. Só que muitas vezes é um conteúdo posto de uma outra forma, de uma forma um pouco mais sequenciada, uma forma um pouco mais organizada. Mas a defesa principal não era nem essa. A defesa principal era o seguinte: tem muita gente que poderia ser beneficiada desse conteúdo deles e que não acompanhava 37 Signals até um mês atrás, por exemplo. E a maioria das pessoas, eu sou assim, não sei se o Ricardo é assim, se você é assim, mas quando eu conheço um blog novo, eu não consigo, não tenho paciência, não tenho tempo de pegar e ir lendo o blog de trás para frente. Claro. Eu leio no máximo uns 2, 3 posts ali, se eu gostar eu assino e vou lendo as coisas que o cara vai publicando dali para frente, né? E aí o que acontece? Se eu não... se a empresa, por exemplo, não repete conteúdo na mídia social, ela está perdendo uma chance bacana de me mostrar um conteúdo novo que eu poderia ter gostado, mas que foi publicado há 1 ano atrás, por exemplo, ou há meio ano atrás. Então eu acho que mesmo no caso do Facebook, mesmo no caso do Google+, é uma alternativa bacana, mas eu acho que sempre tem que levar essa questão de gerar valor como pilar principal e não ficar poluindo a timeline dos outros. Eu sou igual você, Eric. Quando eu vejo um blog novo, eu leio 2, 3 coisas e falo, beleza, gostei, assino, volto amanhã e tal, mas não tenho... Dificilmente eu vou pegar e vou ler assim, porra, vou ver o que esses caras escreveram desde o primeiro dia. E muitas vezes não adiantaria também, porque eles não escreveram uma sequência, né? Eles não estavam escrevendo um livro quando começaram a escrever. Então, são ideias que vão aparecendo, conceitos,
o nosso próprio blog, aí, se for ler de trás para frente, não vai fazer sentido nenhum. Vai ser um monte de catado lá que é legal para quem está lendo na hora, mas não tem eu nem recomendo o cara pegar e voltar atrás e começar a ler. Agora, uma coisa que a gente faz bastante nos nossos posts também é tentar criar conteúdo em cima do outro, né? Então a gente usa muito essa questão de, por exemplo, se eu estou criando um post hoje e eu estou falando sobre construção de landing page bacana, eu acho que para um processo de geração de leads você tem que ter uma landing page legal. Eu não preciso explicar de novo o que é uma landing page legal. Eu pego e faço a referência ao nosso post antigo que explica o que é uma landing page legal. E aí a gente poupa o leitor que já conhece do conceito, a gente introduz o conceito para quem não conhece ainda, e obviamente eu também ganho tempo, né? Quando eu estou escrevendo eu não preciso fazer de novo aquele conteúdo que já está pronto. Claro. E aí de vez em quando o que a gente faz é pegar alguns desses posts que são mais conceituais ou mais completos, e aí a gente volta atrás e edita o post. Isso a gente faz bastante. E às vezes faz com e-book também. A gente fez isso, acho que foi esse mês agora, né? Com marketing no Facebook. Quando a gente tinha lançado a primeira vez esse book de marketing no Facebook, ele não existia timeline, né? O conceito de ads era bem diferente. Então tem mais algumas coisas agora, eu não lembro de cabeça aqui que mudou, mas a gente olhou para esse book esses dias e falou, cara, esse book está desatualizado. Ao invés de eu criar um conteúdo novo do zero aqui, vou pegar esse book e vou editar esse book, né, vou deixar esse book mais atualizado, mais bacana. Fizemos isso, gastamos muito menos tempo do que fazer um e-book novo do zero, publicamos, deu um baita de um resultado e as pessoas agradeceram, gostaram e tal. Então, acho que isso é uma forma inteligente de trabalhar conteúdo também, né? Que a gente recomenda para os outros. De pensar também, às vezes, de publicar de novo em mídias sociais, mas ir lá no conteúdo em si, no post, no e-book e tal, e reeditar, tentar botar uma informação nova, complementar um pouco o conhecimento. Acho que vale bastante a pena. Atualizar mesmo, né? Por exemplo, o e-book marketing no Facebook estava completamente defasado e é um dos mais baixados, assim. Então, até quando a gente atualizou, manda para as pessoas que já baixaram esse book e fala, a gente atualizou e tal, o que você baixou já está desatualizado, então, baixa esse aqui que vai ser bacana e tal. E tem taxa de conversão alta isso, né? Porque a pessoa já foi interessada, é interessada ainda, né? Não perdeu interesse. A questão a questão da idade da informação também é um problema, né? Porque às vezes isso acontece comigo com alguma frequência, eu pesquiso alguma solução, sei lá, para o WordPress, para o Facebook, e aí se eu vejo um post de 2009, 2010, já falo, putz, isso aí eu já não tenho tanta segurança em saber, em confiar naquela informação, porque no caso do WordPress, eles soltam versões e versões com uma frequência grande. O Facebook muda a plataforma ao bel prazer de vez em quando. Então, é importante para quem se dedica à criação desse tipo de conteúdo em manter atualizado, em fazer o que vocês fazem, de falar para o cara, olha, tem informação nova, de repente vale a pena você saber o que a gente atualizou aqui. Até para manter uma autoridade, né, no assunto. Ninguém vai querer saber informação velha e confiar em cara que dá informação defasada. Legal, e eu acho, até complementando o que você falou, sem querer dar uma de santo aqui, né, mas a gente tem a gente tem essa necessidade de fazer conteúdo e tem recurso limitado. Todo mundo vai ter, todas as empresas vão ter isso. Então eu acho que é uma estratégia interessante para a empresa também, sabe? De pegar e falar, o que eu tenho de conteúdo aqui que eu posso reaproveitar, reciclar e tal, para poder gerar valor, não vou sacanear o usuário lá na ponta, mas como é que eu posso aproveitar essa imensidão de coisas que a gente já fez para trás, que não está totalmente atualizado, ou às vezes não está completa, e aí você pode dar uma editada, dar um tapa no negócio e promover ele como novo também.
É uma alternativa super válida, né? E aí até a gente, acho que é importante ressaltar aí, para evitar má interpretação, quando a gente coloca um conteúdo desse no ar de novo, a gente fala que é uma revisão do conteúdo, né? A gente não fala que, ó, agora tem um novo e-book do Facebook. Não, a gente colocou e-book revisado do Facebook para você que baixou da outra vez, isso aqui é novo, isso aqui não é, tal. Então, acho que faz parte do processo também. Massa. Senhores, alguma consideração, já que nossos amigos internautas eles estão em silêncio, alguma consideração final ou considerações finais? Tem alguma coisa aí, cara? Acho que cobriu bem o assunto. Acho que o único ponto que faz sentido comentar também no ponto de vista estratégico de produção de conteúdo, eu acho até que quando você falou um trecho aí na nossa conversa, acabou citando esse post, a gente entende conteúdo hoje como um ativo de marketing da empresa. É um negócio que leva tempo para construir, o resultado não vem do dia para a noite, mas é muito difícil de replicar. Ele acaba sendo muitas vezes, em determinados negócios, uma barreira competitiva também, que você consegue erguer com a empresa. Então, principalmente com relação à autoridade perante Google, número de seguidores, número de fãs, tal, tudo isso que vem junto com o conteúdo, é uma coisa que você vai escalonando com o tempo, né? E tem resultado assim concreto na ponta do lápis, né? A gente vê, no nosso caso especificamente aqui da Resultados Digitais, hoje mais de 50% do nosso tráfego vem, muito mais até de 50%, tem que olhar de direito, mas muito mais de 50% vem ou de links de terceiros recomendando o nosso conteúdo, ou de busca orgânica, que são de páginas que certamente estão ranqueadas bem porque a gente produziu conteúdo educativo para elas. Então, um dinheiro que a gente deveria estar gastando se a gente quisesse gerar leads através de canais de outros, a gente estaria gastando em anúncio no Facebook ou anúncio no Google, enfim, qualquer outros canais aí, banner em site de terceiro que a gente poderia estar colocando. Na prática, a gente não está tendo que tirar esse dinheiro do bolso para trazer visitante qualificado. Então, esse é um negócio que vale muito, 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 muito a pena em médio e longo prazo, né? Essa é uma dica que eu dou principalmente para quem acha que, esse trabalho aqui, eu vou começar a escrever post, vou começar a produzir conteúdo e vai demorar para dar resultado, esse negócio não funciona. E a gente viu já várias e várias vezes empresas que persistiram um tempinho e tiveram um baita de um resultado. Então, acho que seria uma consideração final aí, essa questão de olhar o conteúdo como um ativo que você vai criar para a empresa e que ele vai se pagar ao longo do tempo. Massa. E para quem quiser entrar em contato com você, se você está vendo o podcast agora, vocês vão ver aí na telinha o Twitter do Eric é Eric N. Santos. Ricardo Palma é o Ricardo Palma _ isso, acabei de dar informação, se você vai ouvir o podcast logo mais. Bom, Ricardo, Eric, agradeço demais a presença de vocês, a casa está aberta, quando quiserem, por favor, sintam-se convidados para darem pitacos aqui no Ainda Sem Nome. Nós aqui agradecemos aí, Felipe, o convite, estamos bem felizes pelo convite. Valeu pelo espaço e pelo papo aí, foi bem bacana. Beleza, você que vai ouvir ou ver esta publicação, pode conferir no nosso site, o www.aindasemno.me, ou no nosso Twitter, no facebook.com/essenome, no Google+, google.com/mais ainda sem nome. E nós estamos também no feed no iTunes. Se você quiser, assina o feed, baixa os episódios e também dá uma avaliação lá, porque a gente gosta de ficar bem com a empresa que era do Steve Jobs, agora é do Tim Cook, que amanhã vai lançar inclusive o iPhone 5. Todos estão muito ansiosos. Esperamos. Senhores, um abraço. A nossa audiência que hoje foi boa, ela
Foi rotativa, mas foi sólida, a gente agradece muito. Na semana que vem a gente deve ter um episódio com o Lucas Rocha, desenvolvedor da Mozilla, já apareceu em um episódio para trás aí nosso, quando a gente falou da Fundação Mozilla, e em alguma edição extraordinária que, com sorte, o Caio vai dar ao ar da graça dele. É isso aí, um abraço, Eric, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, até a próxima. Até mais. Obrigado, um abraço a todo mundo aí. Valeu, gente, até mais, boa noite, tchau. Tchau.